Oi? Oi, oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui, dia 19 de novembro, às 19h30, fazendo o que foi prometido, que era uma live para a gente discutir Discutir. uma questão que, na minha opinião, na opinião da Mariana, deve ser pautada, que é o uso de novas tecnologias para diagnóstico e manejo de pacientes com TDAH. Eu tenho o prazer aqui de estar na frente da Mariana. Mariana Leitão, ela é neuropsicóloga, uma pessoa que é super renomada aqui em Fortaleza, com formação em São Paulo, diversos cursos, com atuação em diversas áreas, e tem uma vasta experiência na avaliação de pacientes com TDAH ou transtornos no desenvolvimento e outras questões também. Meu nome é Marcelo Pinheiro, eu sou neurologista adulto e infantil. Eu tenho formação na USP e atuo em consultório particular, privado, onde todo dia, bem dizer, Todo dia tem esse tipo de avaliação, né? todo dia. Eu tenho pacientes TDAH confirmado, suspeito, ou outros transtornos também. E aí, há um tempo, a gente vem vendo essa necessidade de ampliar os horizontes e temos hoje uma coisa interessante para comentar, que é o uso dessa tecnologia. E aí, Mari, fala um pouquinho de ti. Isso, eu sou Mariana, sou neuropsicóloga, né, com formação em neuropsicologia e terapia cognitiva, como o Marcelo falou aí, com experiência em alguns hospitais, centros clínicos e sempre com essa avaliação neuropsicológica voltada para o funcionamento integral do paciente, pensando na funcionalidade, no contexto da vida, né? E aí, quando a gente fala de TDAH, né, ter um instrumento como esse, onde a gente vai se aproximar mais da realidade do paciente, ele vem para complementar a nossa avaliação. Com certeza. E assim, eu acho que antes de a gente falar sobre a avaliação neuropsicológica, de avaliação do TDAH utilizando novas tecnologias e de falar do paciente, né, da jornada do paciente no consultório do médico, eu acho que é interessante mencionar o que é o TDAH. Isso. E assim, o TDAH, de um modo geral e bem simplificado, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é uma condição no qual se iniciou ainda nas bases do desenvolvimento da criança por obrigação e que de alguma forma ele vai trazer um prejuízo. Afinal de contas, ele é um transtorno, né? E Mari, o que é que tu poderia comentar assim sobre os três perfis, né? Os predominantes. O que é que tu acha de mencionar assim de forma bem pontual sobre os perfis do TDAH? Então, a gente tem ali o perfil do tipo desatento, né, onde é aquela criança ou adulto que dá aquela viajada ali em alguns momentos. Tem também o perfil mais hiperativo, né, e impulsivo, onde há aquela dificuldade de atenção a gente não vai perceber tanto de forma primária, e sim mais secundária por conta de uma falha no controle executivo, ali na autorregulação, no planejamento, com aquele paciente que quer terminar rápido. E isso vai acontecer em crianças, né? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas chega muito adulto, Com né? certeza, E muitos. às vezes a gente vai ter uma análise mais detalhada aí nesse contexto do adulto, porque como é um transtorno do neurodesenvolvimento, isso tem que ter começado lá na infância e não na vida adulta. E muitas vezes a gente tem essa demanda dessa rotina que o adulto começa a se queixar dessa atenção, da falta de planejamento e ninguém virou TDAH na vida adulta. Ou já Exato. teve ou não tem. Isso que a Mariana comentou é muito importante, porque diferentemente do que a gente acompanha por aí, a pessoa não se torna TDAH. Ela é TDAH, né? Ela tem um transtorno do déficit de atenção, hiperatividade. Eu digo hiperatividade porque tem uma barra, não é com hiperatividade nem hiperatividade. Por conta dos três predomínios, né? Desatento, hiperativo, impulsivo ou combinado, a gente consegue identificar as diferenças. Mas no momento que a gente apresenta, né, nós estamos atualmente, é muito comum as pessoas fazerem testes de internet. Hoje mesmo eu estava vendo um colega que disse assim, faça o teste aqui em R$ 45 e saiba se você tem uma outra condição. Na verdade, não é bem isso. A gente tem que entender que tem que, de alguma forma, ter tomado assim, um formato ao longo da vida do indivíduo. E o cenário de hoje, a gente falar que os pacientes têm TDAH, lá atrás eram imperativos, eram impulsivos, tem até uns ditados, é o filho de não sei quem, não para quieto. Mas isso é real e a gente tem que considerar essa realidade. Muitas vezes, quando chega para a gente já adulto, tem uma dificuldade para diferenciar se é um transtorno de base, ou seja, do neurodesenvolvimento, ou se tem alguma outra condição, que é o que nós chamamos de confundidores, atrapalhando o diagnóstico.
E aí, nessa questão, quando o paciente chega para a gente tem que fazer, lógico, uma anamnese, né? Uma investigação, uma interrogação de vários fatores que podem ser determinantes no diagnóstico. Não é isso, Mari? Isso. E também tem o transtorno de ansiedade, né? Uhum. Quando a gente está ansioso, né, a atenção ela reduz, como também o planejamento. E pode simular um contexto de TDAH. E hoje em dia, no contexto do dia a dia, a gente tem muitas pessoas ansiosas, né? Os adolescentes que estão aí começando o Enem, antes de vir para cá, uma mãe que ligou querendo fazer avaliação, mas estava na dúvida, meu filho nunca teve prejuízo, mas agora depois do Enem ele veio conversar comigo, está com dificuldade aí no gerenciamento do tempo da prova, percebe que fica desatento, e em conversa com os amigos que já têm o diagnóstico de TDAH, ele se questionou se teria, e aí ela me perguntou se seria válido fazer a avaliação para investigar, mas achando que ele não tem, porque ele nunca teve nenhum prejuízo. Então a gente tem que ver toda a história clínica. Sim. E é interessante também comentar, já hoje, por exemplo, no consultório eu atendi 5 pacientes, desculpa. Pela manhã fui fazendo conteúdo para o Instagram e depois, por volta de 1 hora, comecei os atendimentos. Terminei há pouco, inclusive. Dos 5 pacientes que eu atendi, 4 eram TDAHs. Um deles era adulto, os outros eram pacientes autistas, né, transtorno do espectro autista, com comorbidade com TDAH. O que é uma coisa super comum, que pode virar no artigo em torno de 89%. Então, quando a gente tem um paciente com condições comórbidas, que podem ser tanto associadas quanto diagnósticos diferenciais, é nesse momento onde avaliações pormenorizadas fazem a diferença. A exemplo do que a gente está citando aqui, que é o uso das novas tecnologias, não é isso? Sim. E Mari, me diz uma coisa. A gente recebeu várias perguntas, né, ao longo desses últimos dias aí. A gente vem movimentando... Está bem curioso. Né? A gente vem movimentando aqui as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook também, para a gente discutir um pouco sobre isso, porque realmente é uma novidade. Eu recebi mensagens de colegas médicos, recebi também de psicólogos e da população em geral. Adultos querendo fazer o teste, pais de crianças e adolescentes que se importam de alguma forma com algum diagnóstico. E aí é por isso que a gente está aqui para discutir isso, né? Isso. E Mari, me conta uma coisa. Eu reuni aqui, né, nós reunimos um monte de perguntas que servem para nortear essa live que a gente está fazendo agora, que é para especificar sobre o uso de realidade virtual na avaliação do paciente TDAH. Mari, olhando assim pelo prisma da psicologia, da neuropsicologia, com que frequência tu recebe paciente no consultório para determinação diagnóstica do TDAH? Todos os dias. Todo dia, né? Todo dia chega aí uma lista, né, enorme, e é até um ponto importante, porque as pessoas perguntam, qual é o caminho que eu faço? Eu vou primeiro para o neuro, ou eu faço primeiro a avaliação neuropsicológica, né, que é muito na moda teste para TDAH, né? Então, as pessoas perguntam sobre a avaliação neuropsicológica, se eu faço teste para TDAH? Não, eu faço avaliação neuropsicológica, a gente tem instrumentos que vão dimensionar ali aquele funcionamento da atenção, como o teste que a gente vai falar hoje, e esse todo vai ajudar a gente a compreender se é um TDAH ou não. Mas quem fecha o diagnóstico é clínico, a gente tem que ter essa parceria, né, com neurologista, com psiquiatra, para fechar esse diagnóstico. Então, a avaliação ela vai dar ali um caminho. Quando a gente faz um exame de sangue e tem algumas alterações, dá ali o caminho, né, de alguma alteração clínica que precisa ser investigada. Da mesma forma, a avaliação neuropsicológica para o TDAH. Perfeito. Porque, fazendo analogia do que a Mari comentou, às vezes essa alteração ela serve como um norteador, né, um direcionador do que a gente pode encontrar. Isso é muito verdade aqui no consultório. A gente também recebe, né, tanto na neurologia adulto quanto infantil e na psicologia, na psiquiatria, é rotina, tá? É rotina os pacientes com dúvidas, é rotina o paciente já com o quadro diagnóstico confirmado, e aí vem a questão do acompanhamento, porque diagnosticar é um passo apenas, eu diria, na jornada do paciente para acompanhamento do TDAH. Porque ele é um transtorno de base biológica, ou seja, é um TMD dentro do transtorno de desenvolvimento, mas que na maior parte das vezes ele perpetua até a vida adulta, ele vai dar prejuízos diferentes, em fases diferentes e com formas diferentes. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, de como se dá essa jornada do paciente, tanto na busca do diagnóstico quanto no tratamento.
E aí, uma coisa que é muito importante é a questão da idade, né? Às vezes tem aquela criança ali com 3, 4 anos, que a gente já vê ali uma hiperatividade, uma impulsividade. A desatenção é muito comum, a gente vê aí nessa fase, mas é aquele menino que assim, não para quieto, né? E as mães ficam, ele tem que dar. E aí, essas crianças, como é que a gente faz? É importante comentar que nós temos, inclusive, que levar em consideração o ambiente no qual aquela criança está inserida, né? Só de antemão e dando spoiler aqui, não existe diagnóstico de TDAH antes de 4 anos de idade, tá? Hoje mesmo eu recebi essa mensagem, uma pergunta se é possível diagnosticar uma criança de 3 anos e 9 meses. E a pessoa que perguntou, a mamãe, ela disse assim, se não tiver essa possibilidade, a consulta é desnecessária, você acredita? Na verdade, essa pessoa estava procurando apenas um diagnóstico, mas só lembrando que o diagnóstico ele é parte do processo. Uma vez que a gente diagnostique ou não, existem tomadas de decisão a serem feitas, né? E é por isso que o médico que acompanha, o profissional psicólogo que acompanha, por exemplo, o neuropsicólogo não necessariamente, mas o psicólogo que acompanha o paciente, ele vai de alguma forma ter que acompanhar, literalmente falando, ao longo do tempo, tá bom? Mário, eu separei aqui umas perguntas, e aí vamos começar a falar um pouco sobre realidade virtual. O que é que tu acha que tu entende hoje de realidade virtual e o uso dela para a vida, eu diria? Tem experiência em... Não tem como a gente fugir, né? A tecnologia está aí, ao longo dos anos, ela vem, né, evoluindo e ajuda, desde a elaboração, né, de documentos, né, como a gente tem aí as inteligências artificiais, como também a realidade, né, mais próxima desse dia a dia para a gente fazer tanto o treino cognitivo quanto a investigação. E assim, o que é que você entende que seria mais interessante fazer uso da realidade virtual para a avaliação dos pacientes suspeitos ou confirmados de TDAH? O que acontece? Nos testes, né, a avaliação neuropsicológica, a gente tem um número X de testes, né, onde a gente vai avaliar desde atenção, linguagem, porque também não existe isso. Dentro do TDAH, a gente tem uma alteração, principalmente de atenção e função executiva. E aí são as funções cognitivas que a gente quer investigar, mas não tem como investigar só a atenção, porque o funcionamento cerebral está todo interligado, né? Então a gente vai ver também inteligência, capacidade de tomar decisão, humor. Então, na hora que eu tenho ali a realidade virtual, ela vem para complementar esse processo de avaliação. Os testes, eles simulam esse funcionamento do raciocínio, da atenção, mas são menos próximos aí do nosso dia a dia, que é o que a gente tem com a realidade virtual. Tem testes, né, menos formais, que a gente tem como, por exemplo, um teste que a gente usa, que é o teste do hotel, que vai simular aí um recepcionista do hotel, que ele tem inúmeras atividades, ele tem que efetuar ali aquele planejamento, tem que lembrar o que ele tem que fazer. Então, isso se aproxima, do que a gente chama das atividades mais ecológicas. Então, isso se aproxima do dia a dia. A realidade virtual, ela já vai entrar um pouquinho mais, né? Não está bem só no contexto da simulação. Então, no caso do óculos, que é o que a gente vai usar, o paciente, ele entra ali como se ele estivesse numa sala de aula, em outro momento ele está em um passeio ali que simula um aquário, uma sorveteria, o fundo do mar, que tem inúmeras habilidades do nosso dia a dia. Então, aproxima muito mais e a gente vai vendo como que isso acontece ali no manejo daquela situação. Associando isso às queixas do dia a dia, né? Como é que ele funciona no dia a dia, porque nem sempre acontece na mesma intensidade. Sim. É tanto que para aquele momento no qual a gente vai fazer a investigação do TDAH, a gente tem que se munir de dados, né? Dados esses que muitas vezes são fornecidos verbalmente pelo cuidador, no caso, principalmente, né? A mãe, o pai, que vem com um relato de hiperatividade, impulsividade e ou desatenção. Mas, por vezes, o cenário não é tão exacerbado quanto os pais, né, mencionam,
E aí, para isso, a gente aqui no consultório mesmo, a gente usa de alguns artifícios, testes de triagem, testes esses que são disponíveis aí amplamente na internet, ou relatos mesmo. E, curiosamente, tem a questão dos falsos diagnósticos vindos de testes, né, na internet. E é interessante essa questão do teste, como a Mariana bem mencionou, que ele, de alguma forma, ele consegue tirar o momento no qual o paciente se insere que pode eventualmente estar sobrecarregado emocionalmente, o comportamento dele pode ser falseado, a percepção do comportamento dele pode ser falseada aqui na validação, e a gente vê que a realidade virtual, de alguma forma, ela tira esses viés de confundimento, né? E, Mário, você falou aqui de inteligência artificial, é sensacional, eu sou super fã, tá? Eu sou fã de quê? Do uso da inteligência artificial, é tanto que eu falo muito isso para os meus alunos. Quando você usa a inteligência artificial, ela não serve para substituir. Ela serve para encurtar caminhos de forma eficaz. A gente tem que saber utilizar a realidade virtual, né? É tanto que eu até brinco, bem, você joga um artigo aqui na inteligência artificial, uma plataforma XYZ, e você ganhou aí 1 hora na leitura, na interpretação de um artigo científico. O que é que você vai fazer com essa hora? Isso é uma pergunta de milhões, porque não adianta você ganhar esse tempo e utilizar de outra forma. Então a inteligência artificial veio para isso. E esse óculos, né, o óculos de realidade virtual com inteligência artificial, ele além de encurtar certos caminhos com cautela, lógico, ele traz dados muito, muito, muito interessantes. E outra pergunta aqui que eu vi, como funciona o teste de realidade virtual na prática? A criança coloca o óculos e faz o que exatamente? Vai lá, Mari. Então, aí a gente não pode contar totalmente, né, o que o teste faz, né, porque senão tem um efeito de aprendizagem. Então, tem alguns comandos, né, ali para a criança, né, no caso, dentro da sala de aula. Então, ela tem uma atividade para fazer, como na sala de aula ela tem uma forma de se comportar, algumas atividades ali para fazer. E vão ter uma série de distratores, né, como uma amiga que conversa, o lápis que cai no chão, o professor que passa do lado, ela se distrair também olhando para a mochila do outro colega, ou querer se levantar, aquele menino que não consegue ficar muito tempo sentado na cadeira. Então, todos esses movimentos são analisados ali no decorrer do teste, né? Então, o teste tem aproximadamente uns 18 a 20 minutos. E tudo isso é investigado. E aí, como o Marcelo falou, né, da inteligência artificial, não adianta eu não saber usar aquele instrumento. Então, eu tenho que saber interpretar o que é aquele tipo de atenção e como que ela vai se manifestar ali no dia a dia, né, e aqueles movimentos, o impacto que isso pode ter no resultado, pelo resultado do teste. Perfeito. É tanto que, assim, o TDAH, um dos critérios que a gente tem que seguir por obrigação é que a existência daquele movimento, né, exacerbado, no caso é gratificante, impulsividade e ou a desatenção, eles têm que estar presentes em pelo menos 2 lugares diferentes. Então, vou dar um exemplo claro aqui. A criança que é um lorde, um santo, tranquilo, presta atenção, tem bom desempenho, não é hiperativo, não é impulsivo na escola, mas em casa... Doutor, ele não responde. Eu chamo o menino 10 vezes, 20 vezes para ele responder. Bem, começa que é difícil competir com a TV, né? Então, vou com tablet com celular. Então, a gente tem que entender o ambiente, mas mais importante, aquele momento de simulação do ambiente real, no caso da realidade virtual, ele tira alguns viés que poderiam eventualmente confundir a nossa avaliação. Perfeito. Eu vou responder essa daqui, O teste também identifica impulsividade, já que a Mariana falou da desatenção. Sim, ele é um teste que, de alguma forma, ele é capaz de avaliar parâmetros que suscitam a impulsividade. Por exemplo, tem um sensor no óculos que ele é capaz de identificar qual é o movimento de dispersão horizontal e vertical do paciente. É muito interessante, porque se ele tem que estar olhando para um lugar fixo, de alguma forma ele dispersa demais, isso pode sim sugerir uma hiperatividade e impulsividade.
Não só esse, mas tem outros parâmetros também a serem avaliados, né? Como também no momento do movimento, né? Isso. Como ele tem um automando que ele tem que fazer em determinado momento e tem ali o que a gente chama do tempo de reação. Uhum. Então, quando a gente tem uma alteração desse tempo de reação, que acontece muito no TDAH, que é ou para mais ou para menos, no caso da impulsividade, né? Ele vai ser sempre para mais. Na desatenção, ele tinha que fazer aquilo, o negócio passou e eu tinha que ter feito. Então, e às vezes eles até dizem, né, nos testes, em outros testes que eu faço, e eu errei quantas vezes, eu errei não sei quantas vezes, eu deixei de apertar o que deveria ter apertado. Então, alguns eles percebem. Então, isso tem mais relação com o funcionamento executivo, que é a autorregulação, do que com a atenção em si. Mas a atenção vai ficar prejudicada de forma secundária. Isso aí. E assim, é interessante porque ele consegue realmente, em uma tomada de tempo curto, eu diria, entre 18 e 25 minutos, né, dependendo tanto do desempenho do avaliando, no caso, porque não é um teste apenas, tá? A gente tem dentro da plataforma a possibilidade de fazer testes diferentes, com objetivos diferentes. Mas respondendo uma pergunta que foi feita aqui para mim, se ele funciona para crianças e adultos. A gente tem mencionado muito criança e mencionamos aqui que adulto tem que ser TDAH quando criança, né? Mas o que acontece? Ele é um teste tanto para crianças, quanto para adolescentes, como para adultos. Ele tem que obrigatoriamente ser feito a partir de 6 anos e não tem limite de idade, né? Isso, então é um ponto positivo, né? Essa abrangência da idade. E um outro ponto, né, que alguns testes que a gente usa na avaliação da psicológica, eles são restritos do uso do psicólogo. Então, alguns instrumentos, né, e às vezes a avaliação ela fica um pouquinho, como a gente diz aqui no Ceará, meio capenga por conta de alguns instrumentos que são de uso exclusivo do psicólogo. Esse teste, ele não é de uso exclusivo do psicólogo, então ele pode ser utilizado pelo Marcelo, por mim, pelo terapeuta ocupacional, que tenha aí o treinamento e faça bom uso dessas informações. Não tem essa restrição. E assim, não é um exame cansativo, né? É um exame rápido, ele é indolor. Na verdade, é colocação, orientação, lógico, daquilo do avaliando, que ele vai executar o teste. A gente não pode dar pistas do que vai ser feito dentro da realidade virtual, mas uma vez que a gente o oriente, coloca, adequa o óculos, e aí o paciente vai realizar o teste utilizando também o joystick, né? Daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês verem como é o óculos, o meu joystick. Mas assim, um teste, eu diria, simples de compreensão e simples de execução. Já a interpretação, como a Mariana falou, a gente tem que ter muito bom senso na hora do que vai interpretar, porque ele é um teste que traz muitos parâmetros. Então não adianta a gente ter só um monte de dados em mãos e não saber utilizá-los, interpretá-los e direcioná-los. E já pegando esse gancho, o teste, além de auxiliar no diagnóstico, ele pode ser utilizado para outras coisas, né? O que é que tu acha que, vamos supor, um paciente tem diagnóstico de TDAH já, qual seria a aplicação do teste para ele, Mário? Um paciente com o diagnóstico, a gente poderia ver assim, o efeito da medicação, se a medicação está na dose certa, aquele paciente que toma a medicação, mas segue com as queixas, avaliar também o horário do efeito, né? Às vezes por conta da escola, né, se vai ter ali aquela medicação de longa duração ou de curta, porque aí tem a questão da alimentação, não come, e aí tem aquela parada, mas tem uma queda por conta do efeito da medicação, então a gente pode fazer o teste nesse horário para ver como é que é o funcionamento do paciente. Perfeito. Eu acho que aqueles pacientes já são diagnosticados, eles têm essa questão do uso do medicamento. E é interessante porque, além disso, né, da resposta do medicamento, do paciente ao medicamento, a gente consegue ver como que ele se encontra de questões específicas, ou seja, como é que está a velocidade de processamento, como é que está o tempo de resposta, como está a atenção sustentada, como é que está a memória operacional. A memória operacional. Então, a gente consegue ter dados, números. Eu não sou das exatas, né? Mas a gente sabe que números não mentem, né? Então, uma vez que a gente tenha esses números, eles nos trazem grandes informações. E um pequeno detalhe, é tão interessante que os dados eles conseguem, de alguma forma, mostrar visualmente se está indo tudo bem. Porque no teste, né, nos gráficos que a inteligência artificial nos traz,
eles colocam em 3 cores. Amarelo para alerta, Sim. vermelho para prejuízo importante e verde para que está tudo bem. E a gente consegue, dentro de um paciente, apenas diferenciar o que ele está apresentando de acordo com o que o teste, né, é capaz de examinar. Sim. Não é isso? Uma outra pergunta que fizeram, que eu lembrei, é se na aplicação do óculos, porque acontece muito da criança achar chato o processo ali de avaliação, e é chato, gente. Não vou mentir, não, para eles é chato mesmo. Fazer aquele monte de perguntas, ficar ali, é chato. Como a escola às vezes também é chato. Então a gente está vendo aí também uma outra habilidade da gente se manter concentrado em uma atividade que não é tão prazerosa. Quem regula isso, novamente, é o controle executivo que está operado no TDAH. E aí, algumas pessoas perguntaram assim, tá, mas ele adora tecnologia, ele adora jogo, só saber que com um óculos ele não vai ficar mais motivado e não vai dar alteração? Depende, não necessariamente, porque o teste ele vai mudando e tem um tempo de duração. O que acontece? Tem a motivação, mas ele tem a tolerância da espera. Então, aquele paciente que fica ali, ai, é só isso? Não acaba não, já tem muito tempo. E esse já se entregou, né? Se entrega, e entrega tanto no resultado do teste quanto no comportamento. Ai, não aguento mais apertar, tá bom, não vai parar esse tempo. Então, a gente tem todo esse olhar também, né, em como o paciente está realizando o teste. É isso aí. E, assim, outra coisa, já que a Mariana comentou, é interessante porque o paciente, principalmente a criança, ela se vê engajada em algo que é diferente. E o óculos de realidade virtual, ele é diferente, né? Lógico, uma vez que o paciente seja pequeno, que é o pequeno, que eu diria, entre 6 e 10 anos, ele tem que ser orientado e reorientado muitas vezes antes de iniciar o teste. Justamente para a gente tirar esse viés que seria da excitabilidade, induzindo de alguma forma a cometer um erro, então uma dispersão que é se ele realmente compreendeu, né, o que ele tem que fazer ali no teste. Então, geralmente, a gente tem um treino antes de começar o teste em si. Então, tem um treino, se certifica que ele entendeu o treino, e aí depois a gente vai para o teste em si. Isso aí. Vamos lá, vamos responder mais perguntas. Quanto tempo dura? Eu já respondi. Crianças ansiosas muito agitadas conseguem fazer o teste normalmente, tranquilo e calmamente, né? Consegue. Assim como na avaliação psicológica eles conseguem esse teste aí, é que vão conseguir. Lógico que em alguns casos a gente vai ter aquelas respostas comportamentais que também vão ser informações para todo esse raciocínio no caminho. Tem uma pergunta aqui que é bem curiosa, na minha opinião, porque eu comecei de alguma forma mencionando quão frequente é a comorbidade da TDAH. E aí eu recebi a pergunta: o exame consegue diferenciar TDAH de outras condições que também prejudicam a atenção, como ansiedade, TEA ou problemas do sono? Essa pergunta é excelente, porque quem fez com certeza está muito bem orientado e envolve vários aspectos que nós, profissionais, tendemos a avaliar, independente de ser uma avaliação psicológica ou de um teste com realidade virtual ou em uma consulta médica, com um psiquiatra, um neurologista, não importa. Isso é pautado sempre. O teste ele não consegue, lógico, diferenciar, mas para isso o teste isoladamente ele tem um grande poder, mas isoladamente ele não vai te dar o norte total daquilo que a pessoa está procurando, seja um diagnóstico ou seja um manejo terapêutico. E aí vem a necessidade das complementações, né? Isso, uma boa anamnese, uma boa consulta com o neuro, como também complementar com uma avaliação psicológica geral, onde ele vai diferenciar no caso do TEA e do TDAH, a gente vai ter outros instrumentos que vão investigar no caso do TEA, mais cognição social, as habilidades de teoria da mente, porque no TEA e no TDAH a gente vai ter ali também aquela alteração de função executiva, que é comum nos dois, mas no TEA tem mais essa dificuldade de teoria da mente que vai precisar de uma investigação mais ampliada. Então, o teste sozinho não consegue, a gente vai precisar complementar com outras informações. Até porque é muito comum usar o termo de que o diagnóstico ele é clínico, e ele é clínico mesmo. O que significa dizer isso? Que não existe um exame de sangue, um exame de imagem, um biomarcador, um exame genético, ou mesmo um exame de realidade virtual que vai dizer, é TDAH.
Não é assim que funciona, não vamos fazer propaganda enganosa de algo que é vendável. Não é assim que funciona. A gente está falando de uma coisa mega séria que auxilia muito, não só nós, né, o psicólogo, o médico, mas também outros profissionais, como, por exemplo, pacientes que têm uma inquietação muito importante em determinados passos, dificuldade no controle inibitório. Às vezes o terapeuta ocupacional, o psicólogo vai querer ter acesso ao documento para ver onde que ele pode atuar mais ou menos, né? É muito, muito, muito bom mesmo. Bem, vamos a mais perguntas. Existe risco de a criança errar o teste por estar nervoso sem entender a tarefa? Não, porque a gente orientou aqui e reforço quantas vezes for necessário. É um teste no qual, por ele ser atrativo no quesito tecnológico, a gente tem que orientar bastante, bastante mesmo. Bem, agora... E a gente só vai começar o teste depois que ele entender. Isso aí. Tem até um teste, chama-se avaliação de processamento auditivo central, que é o FONO que faz. O FONO só inicia o teste quando se certifica de que o avaliante tem certeza de que está sendo orientado. E assim vai ser sempre, tá? A ideia, pessoal, é a gente tirar todo e qualquer confundidor, porque ele é um teste sério e a tomada de decisão do profissional que vai acompanhar tem que ser uma tomada séria também, né? Mas é contigo. Os pais recebem um relatório, o que vem escrito e como interpretado. Sim, no final, né, do teste tem um relatório, né? Quando a gente agrega esse teste na avaliação neuropsicológica, o resultado ele vai vir ali dentro do laudo. Mas uma vez que a gente faça esse teste isolado de uma outra forma, também tem um relatório que vai ser traduzido para a família para que ela entenda. Uhum. E assim, duas perguntas. É obrigatória a realização de algum exame complementar com uma avaliação psicológica ou esse mesmo teste para um diagnóstico? Aí é contigo, nem sei. Não, não é obrigatório, não. É palavra capciosa, não é obrigatório. Não, não é obrigatório, mas muitas vezes é necessário. E é isso que eu quero deixar claro. Lembrando que assim, não dá para ter margem para erro, tá? A gente muitas vezes, essa definição diagnóstica e complementar do follow-up, né, do segmento do paciente, ela muda uma vida, tá? E muda mesmo. E Mari, uma pergunta. Essa aqui a gente já falou. Se há contraindicação, criança com enjoo, tontura ou sensibilidade à realidade virtual, pode fazer? O ideal é que a gente tenha o cuidado, né, que a criança esteja ali no melhor momento para fazer o teste. Tem criança que tem incômodo sensorial, então a gente vai tentar minimizar ao máximo, mas tem o elástico que prende, então tem uma coisinha que ajuda a sustentar, a ficar menos incômodo, mas se a gente perceber que aquela criança fica ali muito incomodada e que isso vai ter alguma alteração no teste, é melhor não aplicar naquele momento. Mas o teste também tem um certo controle. Se a criança mexer ou ele sair ali do foco, ele automaticamente para e não dá continuidade ao teste. Você tem que repetir tudo de novo. É interessante que assim, contraindicação formal não tem. Mas com o perfil de pacientes, eu vou dar um exemplo clássico aqui. O paciente TDAH ele pode sim ter uma condição chamada transtorno de processamento sensorial, que é um desconforto, né? Uma hiper ou hiporresponsividade sensorial em múltiplos cenários. Bem, e aí ele não tolera o ato de o óculos estar aqui no rosto dele. Se for impeditivo, não adianta. Tá? Então ali encerra o teste, ou muitas vezes nem inicia o teste. Mas a grande questão é que a gente, de alguma forma, o paciente está durante o exame apresentando um episódio de náusea, não estou tolerando, para o teste. O importante é a gente não conduzir lá até o final, de forma que traga um desconforto. Mas, eventualmente acontecendo, é pontual. Isso não é uma coisa comum, tá? Porque ele não tende a fazer movimentos muito absurdos dentro da própria realidade virtual. Perfeito? Essa é ótima. Esse tipo de tecnologia já é usado internacionalmente. A validação científica para o método, essa é boa. Posso falar? Pode, tem. Tem um monte de tempo que esse teste é realizado. Na verdade, essa é uma plataforma, se chama Mesclora, tá? Ela foi idealizada na Espanha, foi difundida no mundo inteiro. Tem X países que utilizam. Tem mais de 120 artigos científicos que mencionam a plataforma. E ela é validada, inclusive, para populações diferentes, né?
Porque quando a gente vai fazer um estudo científico, a gente tem que ver se o tipo que está sendo utilizado tem um rigor técnico-científico. Existem níveis de rigor técnico-científico e o da Explora, ele tem um rigor científico alto. Então, sim, ele tem essa validação internacional, o que é ótimo. Mas lembrando que ele não substitui a avaliação formal para o diagnóstico clínico. Vamos ver outra pergunta aqui. Impulsividade, se funciona para crianças, o tempo. Ok. Aí é contigo, Mário. O que esse teste traz de mais objetivo em comparação a questionários e avaliações comportamentais? Na verdade, eles vão se complementar, né? Porque o que a gente vê? A gente tem, na avaliação neuropsicológica, a gente vai ter as informações que aquela família traz, os testes em si, onde vou ver o funcionamento, e questionários do dia a dia, do funcionamento de atenção, comportamento, que a gente vê ali muita diferença entre a percepção do pai, a percepção da mãe, a percepção da escola, e aí eu tenho um instrumento para comparar todas essas informações. Então, na verdade, um substitui o outro, eles se complementam. Perfeito. E já me recebeu a pergunta aqui se o teste é feito durante a avaliação médica, durante a consulta médica. Não, ele não é feito durante a consulta médica. O que acontece? Existem pacientes que vêm, faz a avaliação com o óculos de realidade virtual e em um outro momento é feita a consulta médica para interpretação e para discussão sobre a anamnese, fatores confundidores, comorbidades, etc., que o paciente possa eventualmente vir a apresentar. Mas tem que ser em momentos separados, porque a testagem, né, ou seja, o uso do óculos de realidade virtual para avaliação, ele é realizado nesse momento diferente, cujo objetivo é a gente complementar, né? Então, por exemplo, tem profissionais que solicitam, o psicólogo pode pedir, seu Marquinhos, você pode, por gentileza, fazer uma testagem com óculos de realidade virtual, porque de alguma forma eu quero ver qual é o seu desempenho no teste hoje para a gente dar continuidade. Então, profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, a própria escola, eventualmente, ou um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional, pode querer essa avaliação e também, lógico, o médico que acompanha o paciente, né? Isso aí. E Mari, me fala só para deixar bem claro, dentro da própria avaliação neuropsicológica, né? Aquela bateria de testes que ela é feita baseada nas demandas, nas necessidades e tudo, como que encaixaria o óculos de realidade virtual? Como ele tem um componente, né, de medir principalmente a atenção sustentada e funções executivas, que são os pilares, né, aí da avaliação, ele acaba entrando na bateria. Lógico que vão ter pacientes que não se aplica por conta de uma aversão, ou se você já fez um outro tipo de teste, mas na maioria ele vai entrar para complementar aqueles dados que a gente já utiliza, então é só para agregar. Entendi. E é isso mesmo, é um teste realmente maravilhoso. E agora vamos mostrar o teste não, vamos mostrar o óculos de realidade virtual. Esse é o famoso óculos de realidade virtual, né? Esse aqui é um óculos bem específico, que é um óculos da Meta, é o Quest 3. E se vocês virem aqui, ele é um óculos, né, no qual a gente tem essas amarras aqui, na verdade, essas adequações para a gente inserir, né, no paciente, de modo que ele fique muito bem adaptado. E é porque eu não tenho disponível aqui, mas a gente usa até um protetor descartável, até porque esse aqui é de silicone, então é uma capa protetora para não trazer desconforto ao paciente que vai realizar. Tem uma capinha para... Tanto a gente vai higienizar, lógico, mas tem uma capinha que é descartável. E aí esse óculos é encaixado no paciente. Aqui tem algumas câmeras para, antes do teste começar, ele conseguir ver o ambiente, de forma que ele vai se situar onde está. É um teste no qual ele fica muito bem sentadinho, né, apoiado, e ele já é feita a orientação antes mesmo do paciente de a gente colocar o óculos no paciente, e aí depois que coloca, a gente continua dando as informações necessárias para a execução do teste, tá?
E segura aqui, Mário. Tem o fone, né, também, para evitar distrações do ambiente, né, ali na instrução que ele vai ouvir ao longo do teste. Então, a gente usa também o fone de ouvido e os controles, que nem sempre ele vai estar ali com os dois controles. Na verdade, ele nunca vai estar com os dois controles. Dependendo do teste, a orientação é que seja no da mão direita, na mão esquerda, na mão dominante, e tem as orientações. Por isso que a gente tem que treinar bastante o teste, né, antes de aplicar. Inclusive, trouxe meu filho aqui para testar e não queria parar, né, de usar. Ainda daquele jeito. Não, mas tem uma fila. Meu Instagram é só assim, tá precisando de paciente teste, não? E assim, é interessante que mesmo sem o fone, o headphone, ele já tem aqui uma saída de áudio, né? No caso um alto-falante, mas como a Mariana mencionou, a gente usa o headphone justamente para que ele faça de alguma forma um cancelamento de ruído e minimize eventualmente qualquer distrator que não seja do próprio teste, né? Então, uma forma de a gente, mais uma vez, deixar o teste meio que, entre aspas, selado. Tá? E o joystick é super interessante. Eu fui testar, fiquei apaixonado. Eu logo fã de videogame desde muito tempo. Eu sou tão fã de videogame que eu não compro um, justamente para não me distrair. E assim, ele é interessante, é super moderno, é um controle leve. Meu filho de 6 anos, o Arthur, ele colocou na cabeça e ficou aqui, ó, disse, calma filho, olha para frente. E ele me vem e tomou como base. Então, realmente é muito interessante. Vamos ver se a gente consiga orientar o paciente e trazer essa nova possibilidade tecnológica de ajudá-lo. Outra coisa que eu não mencionei, a gente falou sobre adulto, né? Pode ir a partir de 6 anos, mas vai até o infinito e além. E é interessante que um dos testes pode ser feito para avaliação de idoso para ver funções cognitivas. Tem um teste que é específico para memória. Exatamente. Então, o pessoal que trabalha, né, na geriatria, ou então até mesmo na neurologia, e alguns psiquiatras que acompanham pacientes com quadro demencial, com quadro cognitivo ainda de queixa inicial, ele é um teste que pode ser utilizado para complementar, para somar a avaliação médica pormenorizada. Não é isso? E aí uma pergunta que acontece na ordem inversa, né, da mesma forma que perguntar se a criança vai ficar mais motivada, um idoso, né, ele pode se sentir meio acanhado, porque não tem tanta habilidade com o instrumento. Mas, novamente, a gente vai fazer todas as orientações. E aí já fiz avaliação de idoso com outros instrumentos e eles tiram de letra. Ficam um pouquinho inseguros no início, mas você vai treinando, né? E eles fazem o teste, depois até gostam. E assim, o relatório, depois do teste terminado, o paciente aguarda um pouco. Se for dentro da avaliação neuropsicológica, que no caso o neuropsicólogo faz, vai ser inserido o resultado dentro do final da análise, né? E se for no caso de consultório, no caso aqui no consultório, por exemplo, o paciente aguarda, dentro de 5 minutos é emitido o relatório, porque, mais uma vez, ele é gerado por IA, e aí o paciente sai com PDF e com o documento impresso, enfim, hoje em dia é PDF, né? E aí esse PDF ele vai direcionar para aquela pessoa interessada, tá bom? Então, assim, realmente é uma avaliação que, se eu fosse dizer em tempo, no todo, ela dura em torno de 1 hora, porque tem o preparo, a orientação, a própria execução do teste e posteriormente aguardar o resultado, mas é algo que é muito breve e de modo geral traz um resultado bem interessante. O ideal é reservar aí 1 hora, porque tem toda essa preparação, né, para não chegar aquela coisa corrida e fazer correndo e querer logo ir embora. Isso aí. E uma pergunta, Mari. A gente sabe que existem vários testes diferentes com objetivos diferentes. O paciente pode fazer 2 ou mais testes? Sim, porque são para funções diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, o de atenção e o de memória operacional, no caso da criança. No idoso, tem o de função executiva e o de memória. Então, a gente pode fazer mais de um, ou dependendo da demanda, né? Ele vai fazer só um ou os 2, então isso vai ser selecionado ali no momento da indicação. Entendi. E, eventualmente, quanto tempo depois de feito a primeira vez, ele pode fazer de novo, para tirar aquele viés de memorização do teste?
tem aí o efeito de aprendizagem, geralmente, né, pegando aí o parâmetro de avaliação neuropsicológica, a gente coloca aí um prazo mínimo de 1 ano para repetir. Tá, isso é importante, porque da mesma forma que a gente quer tirar o viés, né, confundidor de informações de terceiros, a gente, uma vez que tem um paciente que fez uma avaliação, por exemplo, aula, né, que é para crianças a partir de 6 anos de idade, e foi encontrado parâmetros X, Y, Z, a gente não pode repetir esse exame com menos de 1 ano, tá? A jornada até lá, ela vai ser diferente, lógico, a gente vai fazer intervenções, mas lembrando que pode fazer outro teste, com o mesmo óculos, na mesma dinâmica. Mas são testagens diferentes, levando em consideração a mesma plataforma, né? Dependendo do motivo, como a Marina mencionou. Então, acho que é isso. Eu tirei, acho que todas as dúvidas que eu tinha recebido. Eu vou abrir aqui rapidinho. Ver se alguém tem mais alguma pergunta. Ver se tem alguma pergunta nova. Tem. Eu não sei se consigo abrir. Tem alguma pergunta diferente daquelas que nós respondemos já. E... mandaram uma pergunta aqui no WhatsApp. Quando é que você vai começar a fazer o teste? Bem, assim, a ideia na verdade... Sexta-feira eu já tenho uma agendada. A mais de sexta-feira já tem uma agendada. A ideia inicial, a gente se familiarizou com o teste, a gente fez treinamento, a Marina esteve agora no congresso, o maior congresso brasileiro de avaliação psicológica, recente. Eu aqui no consultório também, fiz teste com meu filho, enfim. E a ideia é a gente testar para aprender e poder aplicar. Provavelmente a partir da próxima semana, por isso que optamos por hoje, a gente divulgar, né? Mas sem pressa. Acho que a ideia é a gente estar muito ciente do que está fazendo. Inclusive eu mesmo testei e a gente vai fazer quantos testes forem necessários até entender e principalmente ter certeza daquilo que a gente está propondo. Mas a ciência, é claro, né? A gente tem um respaldo científico, tem várias pessoas usando, inclusive. Aqui em Fortaleza, tive a oportunidade de conversar com outra pessoa que fazia e disse, é muito legal, então tem uma pessoa que fez o teste e se encantou e por aí vai. Então, é um teste realmente muito válido, que provavelmente na próxima semana, acho que é a partir de terça ou quarta-feira, começar a colocar aqui no consultório. Não é isso? E o feedback, tanto de quem faz, quanto, né, de quem está usando ele como instrumento, é muito positivo. É isso aí. Então, acho que é isso. Eu vou deixar... Depois eu vou fazer uma caixinha para... Né, Maria? A gente pode fazer uma caixinha para responder. Quem tiver mais perguntas, a gente está aí. Qualquer coisa, vocês mandam perguntas, daí a gente responde, seja direto ou então faz vídeo sobre isso. Eu acho que o mais importante é trazer essa nova tecnologia, a gente entender que ela é muito aplicável, a gente tem que, de alguma forma, se render em pleno século XXI, 2025. A gente tem uma tecnologia que traga, que some alguma coisa que tem que ser utilizada assim, lógico, com segurança, com responsabilidade e fugindo o máximo possível do achismo. Tem uma coisa que eu não gosto, é achismo. E aí a gente tem que ser mais assertivo, tá bom? Mari, quer fazer algum comentário? Só agradecer, né, a oportunidade, todo mundo que está aí acompanhando a gente. Mandem mais perguntas, curiosidades, que a gente está aqui para responder e trazer outros temas. É isso aí. Obrigado demais. Vai ver, a gente traz alguém para fazer um teste aqui online, faz uma vídeo que dá inclusive para a gente, que enquanto está sendo feito o teste, eu consigo no meu computador ver exatamente o que a pessoa está vendo. Pergunta aí. Eu consigo exatamente ver o que a pessoa está vendo. Então dá para, de alguma forma, a gente trazer aqui no live, enfim. Tem uma pergunta. O meu filho foi diagnosticado com hiperatividade quando pequeno. Nunca foi tratado e é um adulto bem zangado. É possível fazer avaliação para TDAH? Tranquilo e calmamente. Quando você me traz que ele foi diagnosticado com hiperatividade, tem até um CID, né, o Código Internacional da Doença, para hiperatividade que não seja transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Seria, entre aspas, o menino danado. A criança hiperativa, ou um termo que está muito em uso hoje, que é o corporal. Né? Agora, dona Vera, tinha até esquecido uma coisa. Se você me traz que ele era uma criança hiperativa e é um adulto zangado, você já, de alguma forma,
antecipou que ele teve uma jornada desde a infância. E o TDAH nada mais é do que um transtorno de base neurobiológica, ou seja, um transtorno do meu desenvolvimento que começou ainda muito lá atrás. Então fica a dica que pode sim, tá? E aí essa pergunta é interessante, né? Porque começou lá atrás, né? E era uma criança hiperativa e hoje ele é mais zangado, o famoso pavio curto. Isso aí. Né? Que a gente está falando do mesmo componente que é de alta regulação, só que as demandas da vida lá na infância era mais o ficar parado e agora tem um pouquinho mais de paciência e essa autorregulação não funciona, então ele está sempre zangado para tudo. Eu tenho inúmeros pacientes, já hoje eu recebi um que inclusive é uma pessoa que sabe muito sobre TDAH, impressionante. Ele é um adulto TDAH, um empresário, e ele chega para mim e diz, e aí, tem alguma coisa de novo? É muito bom, porque ele identificou uma dificuldade grande, foi atrás, foi diagnosticado, a gente faz um manejo bem de perto, hoje ele é uma pessoa diferente, para melhor, porque ele se entendeu, se cuidou, foi diagnosticado e hoje faz um manejo longitudinal. Então, assim, não só para crianças, tá? Hoje o cenário é outro, antes não se falava nesse transtorno, apesar de que ele já tem um nome há muitos e muitos e muitos e muitos anos. O que a gente tem que entender é que uma criança não diagnosticada e não tratada, e eu não estou falando de medicamento, tá? E não tratada, ela não vai ser um adulto pleno, porque ela vai ter suas dificuldades. O transtorno é isso, turma. É algo que te traz um prejuízo, né, Mário? E o diagnóstico ele não é uma sentença. Né? Não necessariamente a gente vai ter a necessidade de medicação, ou em alguns momentos ao longo da vida vai precisar da medicação, mas é autoconhecimento. Então, o transtorno ele tem um funcionamento diferente, porque o cérebro ele funciona diferente à medida que o paciente se conhece, a família conhece o funcionamento, a gente tem inúmeros recursos, né, para lidar com aquele funcionamento, seja o recurso da medicação ou recursos aí do dia a dia de usar o planner de uma forma mais eficiente, de usar a Alexa para ter lembretes, a própria inteligência artificial. Então a gente tem inúmeros repertórios, mas a gente só consegue fazer isso se a gente identifica, né, de onde vem o problema. Aí a gente vai encontrar a solução. Exatamente. Então acho que é isso. A gente vai encerrar. Essa live vai ficar salva, a gente vai deixar salva assim, no Instagram, no YouTube e tudo. Mas a gente vai abrir caixinhas, ou então pode mandar mensagem no direct. Toda e qualquer dúvida que a gente tiver, pode contar que nós iremos responder com absoluta certeza. Acho que é isso, Mário. Obrigado demais. Obrigada, foi ótimo. Eu agradeço muito assim, por você ter participado dessa empreitada. A Mariana é uma colega que eu tive o prazer de conhecer e acompanhar o profissionalismo dela. E assim, quando eu preciso, eu posso sempre contar com ela. Assim como ela pode contar comigo. E a gente vai trocando as figurinhas, vai trocando os pacientes, né? E vamos aí ajudando também inúmeras vidas. E assim, o propósito acho que é esse, né? A gente ajudar. Costumo dizer que eu vivo com o que há de mais precioso na vida dos outros, que são seus próprios filhos, né? Então é isso, pessoal. Boa noite, obrigado demais. Boa noite.